Olá, meus amigos, minhas amigas, estamos de volta aqui na programação do canal Hits Notícias com mais uma edição do Análise Direta, sempre com um assunto do seu interesse, um assunto atual, diretamente dos estúdios de São Paulo para o Brasil e o mundo. É o nosso sinal, desce através do satélite em vários países, são mais de 55, na África, também no Oriente Médio, Ásia, estamos na Europa, Estados Unidos, América Latina, sempre trazendo aqui informações com a ajuda de nossos convidados muito especiais, especialistas, professores, mestres e também personalidades. Hoje o nosso assunto será com relação à importância da mulher na sociedade. Afinal, alta, baixa, magra, gordinha, branca, negra, loira, morena, jovem ou mais madura, não importa o perfil de cada uma, né? A mulher tomou conta do Brasil e do mundo. A sua presença é significativa em todos os segmentos, seja dentro de casa ou na diretoria de uma empresa. O sexo feminino é tido como não tão frágil mais, né? É extremamente importante na sociedade e, sem dúvidas, faz toda a diferença. E o que seria, né, desses homens sem a presença de uma mulher na vida deles? O que seria da minha vida, afinal? O meu convidado é o psicólogo, escritor, especialista em relacionamentos, o doutor Alexandre Bess. Alexandre, prazer grande recebê-lo. Todo mundo aqui, um grande abraço para você, a todos os ouvintes aí, todos os telespectadores da Hit TV. Nós sempre também está bom aqui no programa de tanta importância. Também estamos muito contentes de recebê-lo aqui mais uma vez. Eu não tive a oportunidade, mas estou vendo que a gente vai se dar bem. Que bom, já gostei. Vamos falar das mulheres, né? E do espaço que elas estão ocupando, sim, que é fundamental. A sua formação é de relacionamentos. Isso. E onde é que se encaixou aí o estudo dos caminhos trilhados, os novos caminhos trilhados pelas mulheres na sociedade? Não tenha dúvida, né? Eu acho que a minha leitura, de uma maneira geral, ela é uma leitura bem... Eu sou um cara muito feminista. Então, eu escrevo, assim, acho que 90% da minha literatura é direcionada à mulher, né? Até porque o homem tem muita resistência na terapia, enfim, não aceita muito, ou tem vergonha de assumir que precisa, né? Então, assim, na minha vida inteira, de cada 10 pessoas que eu atendi, 9 eram mulheres, enfim. Quando eu fiquei fora do Brasil, aluguei meu consultório para 50 amigas minhas, 50 mulheres tomaram conta lá do consultório, fizeram faculdade comigo, né? Foi uma época muito boa, enfim, mesmo eu não estando aqui na época. Mas o que acontece? O mundo muda, né? E eu acho que o mundo tem que ter uma evolução mesmo, e que bom que a gente está, pelo menos nesse sentido feminino, a gente está trilhando um caminho positivo, onde posições foram conquistadas, cargos foram criados, né? E lideranças aí foram realmente aceitas e estabelecidas, tudo feministas. Né? Desculpa. A hierarquia toda também está sofrendo claro, não tem sombra de dúvida nenhuma. Grande em favor delas. Né? Sim, a gente que tem um pouquinho mais de idade, anos 80, anos 90, você passeava num shopping center, inadmissível uma mulher sem segurança. Hoje você vai em qualquer shopping, tem várias seguranças lá. Independente da sigla partidária, a presidente do Brasil é mulher, né? A Alemanha é mulher. Então você já tem chefes de estados, mulheres. Né? No Chile, Michelle Bachelet. Sim, e por aí vai. Então, acho que isso é muito importante. E mais importante ainda, essa migração positiva que começou lá atrás com a Revolução Feminina, no início da década de 90, que foi justamente o quê? A mulher estudar, arregaçar a manga, ir para a luta. Né? Então, o caminho se deu ali. Respondendo a tua pergunta, foi essa, a trilha aconteceu ali, onde a mulher deixou de ser passiva, né? Deixou de ser um objeto de troca como era lá atrás, na antiguidade. Eu estou fazendo um livro que não vai estar pronto, acredito, agora, já está numa página muito adiantada, mas a fórmula do segredo da beleza feminina, onde eu explico um pouco do que a gente falou aqui, toda a evolução da mulher ao longo da formação histórica e da formação social mundial, né? Aquela coisa desde o tempo das cavernas e como é que isso foi evoluindo. Então, acho que a mulher demorou para conquistar o espaço, ela tem que realmente permanecer nativa e lutar pelo seu espaço, realmente se fazer, né? É bom que a mulher cresça, né? Que ela entenda os direitos dela também de igualdade com os homens, né? Porque se ela se valoriza, né, acaba o abuso.
Não tenho sombra de dúvida porque nenhuma. o maior medo da mulher agredida era denunciar, né, a agressão. Bom, mas ela estando num outro status, né, de consciência, ela tem condições plenas de ir até procurar a autoridade, os direitos dela. Né? Eu como feminista assumido, eu defendo muito... A gente vê casos no Brasil de violência, de morte, né? Mulher não, claro. Violentamente por maridos violentos e que contra ele pesam vários boletins de ocorrência na delegacia. Claro. Mas parece que as autoridades não olham da maneira que deviam olhar, né? Tem duas condutas aí. Primeira é a mulher saber identificar como é que esse marido é. Isso. Quando você tem uma pessoa com o que você está falando, a gente chama de estrutura de caráter ou personalidade, tá? Quando você tem uma personalidade de um sujeito agressiva, essa personalidade ela é agressiva. Essa personalidade ela é ciumenta. E essa personalidade ela é possessiva. Você já tem uma bomba atômica psicológica. Esse sujeito ele vai chegar em casa, ele pode bater nessa mulher ou não, se ele ainda tiver sob influência do maior inimigo residencial e do maior inimigo das mulheres, o álcool. O álcool. Não é o álcool e social. E as drogas também. Né? E as drogas. Mas vamos falar mais no álcool, que é mais fácil o acesso ao álcool. Né? Você chega num bar e você compra uma garrafa de droga pinga, legalizada, não sei quanto custa, mas né? enfim. Não beba esse tipo de bebida. Mas o que acontece? Você chega em casa com esse álcool, a primeira conduta, transformado, em vez de você beijar a mulher, você já mete um tapa. Né? Ou cobra as coisas. Exatamente. E aí começa a violência, porque você já é violento, você já é possessivo, você já é ciumento. Então, esse tipo de cara, não custa nada ele migrar para uma atitude mais feroz, com uma consequência pior para essa mulher. E essa é a conduta masculina que tem que ser entendida pela mulher. Por isso que nesses meus livros está definido isso como CFM, característica funcional mental. Ou seja, você é uma pessoa agressiva, você é uma pessoa passiva, você é uma pessoa medrosa, você é uma pessoa carinhosa, tudo isso está em lâminas cerebrais que eu separei. Eu fiz uma profunda navegação no aparelho psíquico humano e retirei de lá, subtraí de lá lâminas praticamente decifradas de psicologia, onde mostra que tipo de personalidade a pessoa tem. Lembrando que a personalidade ela é irreversível. A partir do momento que ela é adquirida, ela não se reverte mais. Então, assassino, violência, essa coisa toda, não volta. Já está embutido na constituição de personalidade da pessoa. Como a gente pegar um avião agora, a gente ia até Torre de Pisa, você não vai conseguir desentortar. Tem uma expressão, por exemplo, pau que nasce torto, morre torto. Fantástico, sua expressão decifra em termos leigos. Bem popular, mas é uma máxima. E funcional, totalmente funcional. E aí a outra conduta é a mulher ter o quê? O mínimo de autoestima, e essa autoestima, ela poder realmente fazer a denúncia. Olha, meu parceiro é isso, meu parceiro é aquilo, ele fez isso ou ele deixou de fazer aquilo. Isso é importante para quê? Para ela se sentir mais mulher e para coibir futuras ações dessa pessoa, porque essa pessoa não vai, ela pode mudar de mulher, ele pode mudar de mulher, mas ele não vai mudar de ação, não vai mudar de atitude. E sempre aquele começo agradável, né? Assim, dissimulado ainda. Porque vem a fase da conquista, né? É por isso o título do meu livro, que era doce e virou amargo. Por que começa doce e vira tão amargo? Eu achei incrível. Então eu te dei aí 3... É sobre o relacionamento. É um romance que conta por que os relacionamentos não dão certos, mas recheado de filmes, recheado de vivência psicológica. Então, um romance muito legal. Aqui tem o volume 1, volume 2, e o terceiro eu estou acabando até se não estou te mentindo, eu tiver tempo até o final do mês que vem. Vem por aí. É a trilogia, né? Todo escritor quer ter uma trilogia, né? Acho que não tem como não ter uma trilogia. E esses países onde a mulher não tem aquele respeito, aquela consideração, são países atrasados, né? Socialmente atrasados. São países que ainda cultuam coisas muito antigas, né? Tá, vamos lá. Você tem o Oriente Médio, que é cercado, que tem várias regiões, tem o norte da África, tem o próprio Oriente Médio, tem o Golfo do Pérsico, são 3 regiões. Norte da África, Oriente Médio, Golfo do Pérsico, Golfo Pérsico, né? E Israel ali e tal.
Norte da África, onde envolve Marrocos, você tem uma certa mobilidade. Oriente Médio, especialmente onde envolve o Líbano, você tem uma certa mobilidade feminina também. Você tem a Universidade Americana em Beirute. Golfo do Pérsico, você tem Dubai, aí você tem aí a Arábia Saudita e tal. Aí é o mais complicado. A Arábia Saudita é o único país do mundo atrasado onde uma mulher não pode entrar no hotel desacompanhada, ela vai presa. Ela não pode dirigir, então sempre com o marido do lado. Carta de motorista. O que você está não falando... pode votar. Exatamente. Geralmente hoje é ainda mais... tem que sair com o corpo todo coberto. Né? É mais Arábia Saudita mesmo, você tem um pouquinho de radicalismo ali na Síria, e principalmente no Irã você tem bastante, mas aí já não é um povo árabe, é um povo nômade, cigano, persas, né? Diferente dos persas, na realidade. E aí no Irã você tem essa questão radical, onde a mulher realmente é nula e ela tem que obedecer aos padrões estabelecidos. Até pessoas que não seguem uma tal religião têm que falar que tem outra religião para não sofrer nenhum tipo de sanção, que realmente é um pecado, um crime muito grande. E essas mulheres, elas estão sujeitas realmente a viver no século XVI, XVII, XVIII, alguma coisa assim. Tirando esses lugares que eu falei, Marrocos, Líbano, Egito está um pouco mais liberal e tal. Mas a grande maioria do Oriente Médio ainda, Líbia é muito atrasado, Iraque é muito atrasado. Então veja, Síria, você tem aí um ditador que é um carniceiro, né? O Bashar al-Assad é um cara que praticamente quase por força da globalização. Exatamente. A China ainda deu avançou um pouco nesse aspecto. Também, que foi muito bom. E por força daquela revolução da Primavera Árabe. Também, que foi fantástico. Né? Eu acho que bendita seja essa Primavera Árabe para abrir portas e para abrir os olhos para o Ocidente. Porque existe o Oriente, existe o Ocidente. O Ocidente, onde a gente vive, todos, a Europa, Américas e tal, né, Caribe, enfim. Mas a mulher tem uma certa mobilidade conquistada. Lá ela não pode ter essa conquista. Né? Veja, você tem na Arábia Saudita, você tem a burca. A burca não existe em nenhum livro sagrado. Ela foi inventada pelos sauditas. Né? E você, nesses países onde impera um radicalismo, onde impera uma ditadura, diferente do Líbano, que é um país de livre comércio, que tem primeiro-ministro, o que acontece? Ou mesmo Israel, que também você tem toda uma mobilidade ali, a mulher ela fica realmente tolhida. E é muito perigoso você tolher uma mulher, porque uma das respostas corporais emitidas pela grande maioria das mulheres é algum CA, ou seja, algum tipo de câncer. Tá? Então, assim, 90% dos cânceres femininos são por causa de repressão domiciliar. Exatamente. Não é porque a mulher bateu, ou não é porque... Tudo bem, existe carga genética, existe uma série de coisas. Mas uma mulher feliz, ela vai liberar mais hormônios do bem. Porque do mesmo jeito que você tem defesas contra resfriado, contra gripes, moléstias, bactérias. Né? Exatamente. Você tem gente, veja, existe gente que tem contato com o vírus do HIV e não pega. Né? Não vamos espalhar isso, porque senão todo mundo daqui a pouco não usa mais preservativo. Não é isto, pelo amor de Deus. Mas o que acontece? Essa mulher, que se ela tiver uma vida muito boa, ela vai estar resistente a qualquer tipo de aparecimento. Porque o que acontece? Uma depressão induzida, que é justamente essa provocada pelo radicalismo ou pela opressão, ela consegue minar as resistências da mulher e desenvolver um câncer, especialmente de mama nela. Bom, nós estamos aqui no Análise Direta do canal RIT Notícias, conversando com o doutor, psicólogo Alexandre Bess, sobre o nosso tema Importância da Mulher na Sociedade. Está bastante diferente, está bastante mudado, e a gente vai continuar depois do nosso primeiro break comercial, né? O primeiro bloco já foi, você vê como vai rápido, né? E já a gente volta aqui na programação do RIT Notícias, tocando de novo o nosso tema de hoje, falando sobre as mulheres contemporâneas. Até já. Já estamos voltando aqui na programação do canal RIT Notícias, Rede Internacional de Televisão, com a edição de hoje do nosso programa Análise Direta, sempre abordando um tema interessante, atual para vocês. Hoje estamos com o tema Importância da Mulher na Sociedade, e quem está nos auxiliando a aprofundar o tema é o doutor, o psicólogo Alexandre Bess, que é autor desses livros aqui que eu vou mostrar para vocês agora. Né? O que era doce virou amargo. Meu Deus do céu. Parece que tudo começa tão doce,
É isso mesmo, meu candidato, é isso mesmo. Né? Inclusive nesse aqui tem esse aqui tem o prefácio da nossa amiga jornalista Helen Dastra, né? E aqui o grande Fernando Jorge, né? Que fez o prefácio. 2 livros que estão bom. Você está pretendendo agora lançar o terceiro, né? O terceiro já está em fase de... Estão vendendo bem? Para o Brasil, sim. Para o Brasil. Não fez a versão ainda traduzida para outras línguas? Não, eu tô agora, eu contatei um escritório de advocacia. Funciona um pouco diferente nos Estados Unidos. Você tem que, como eu sou estrangeiro, apesar de ter morado lá durante 2 oportunidades, você tem que ter um advogado brasileiro te representando, porque você é daqui. Aí, porque eu não tenho cidadania, só morei lá como estudante. Aí contata um advogado americano lá. Aí esse advogado americano vai contatar um agente literário. E com esse tripé de profissionais é que você vai chegar a poder lançar a sua obra ou não. Quem vai determinar se o seu livro vai ser lançado nos Estados Unidos é o agente literário. Não adianta você ser amigo da editora A, B ou C lá. Lá não funciona igual aqui no Brasil. Entendi. Você faz um livro, você vai numa editora, o editor gosta, como é que lança. Aqui você paga a editora para publicar o livro? Aqui algumas pessoas fazem isso. Lá você pode até pagar que não sai. Então é totalmente diferente. Lá passa por um crivo mais lembrando sério. Que 96% da população lá lê. E como tem autora americana boa, que elas sentam e fazem 3, 4, 5 livros no ano. Olha a capacidade de uma mulher. Por quê? Porque tem a liberdade e o reconhecimento feminino. Né? A mulher ela pode produzir, que é outra coisa que o tolimento impede a mulher. A mulher não pode ser criativa. Mulher não nasceu para ser empregada não menosprezando os empregados, não é isso. Ela não nasceu para ser escrava ou até empregada de um homem. Né? É o que acontece lá no Oriente Médio, nesses países de origem mais radical. É capacho, né? Eu acho que até abaixo. Até mesmo. Né? Até abaixo. Então, veja. Então, você tem o que? Guerras. Você tem mulheres perdendo seus filhos, mulheres perdendo a sua beleza. Né? No meu livro da beleza está falando um pouco disso. É revoltante. Então, é isso. Esperamos que o Ocidente sempre possa contribuir para que o Oriente fique mais modernizado. Né? Você teve a Revolução de 79, onde no filme Argo, que ganhou o Oscar com Ben Affleck, você mostra que a mulher, ela não... Fantástico. Sim, a partir do momento que o Reza Pahlavi foi exilado, né, do Irã. E foi exilado por quê? O que ele queria? O chá, o famoso chá. Temos aqui o viaduto do chá em homenagem a ele. Graças a Deus, exatamente. Não, aqui é com CH, lá era X. Mas enfim, claro, porque muda a terminologia. Mas o que acontece? O Shah, o que ele queria? Ele queria a modernidade. Por isso houve a Revolução Islâmica na época, com a entrada dos atolás, que a mulher foi praticamente banida da sociedade. Ela não saía na rua sem o véu, sem estar totalmente coberta, e foi um atraso de vida muito louco, atraso esse que é repercutido até hoje. Né? Então o Irã é um país radical. Me chamou a atenção, você estava falando da origem da burca, né? A burca não é religiosa. Não, a burca não existe. Muita gente acha que é de fundo religioso. Exatamente. Né? A burca mas não é, não. Machista. A burca é uma esconder a tua própria mulher dos desejos. Exatamente. A burca é uma anomalia de interpretação islâmica. Mas é para proteger o corpo, a visão do corpo. Porque o que acontece? Em relação a outros homens. Exatamente, em relação aos outros homens. Não de você, não do marido da pessoa. Quando a mulher põe a burca, ela perde a forma corporal. Então o contorno corporal é perdido. A partir do momento que esse contorno corporal é perdido, supõe-se que essa mulher não pode ser mais olhada ou desejada. É uma deturpação, claro, religiosa, mas existe e está ali em apenas alguns países. Isso não tem no Líbano. Isso é muito importante dizer. E na grande maioria ou do norte da África ou no Oriente Médio, tem mais no Golfo do Pérsico, especialmente na Arábia Saudita, onde o radicalismo é imperial. A mulher não pode sair com o braço de fora. Né? Então, isso é um atraso de vida muito grande, porque a mulher não nasceu para isso. Embora para ter o segundo casamento numa origem, numa cultura muçulmana, a primeira mulher tem que aceitar e tem que ter uma justificativa. Por que vai casar de novo? O que acontece? Né? É um preceito deles, quem somos nós para julgar esse tipo de coisa. Mas é uma cultura. Então, assim, é uma cultura que deveria ser um pouco modificada nos países radicais. No Oriente Médio, os países que não são radicais, ainda a mulher vive bem. Marrocos, você tem uma mobilidade muito grande. Egito, como eu falei, Líbano e tal. Agora, Irã, Iraque, esquece. Síria, esquece. Enfim, infelizmente.
Aí a gente falou do livro, eu acho que eu não posso deixar de mencionar que a editora é a Juruá. Juruá. Temos que dar crédito sempre para a editora, né? E está nas melhores lojas, né, do Brasil, né? Livraria E você fez um livro de fundo psicológico, mas romanceado. Isso que eu estava vendo agora aqui, romance. Então você tem aqui uma história, você tem personagens, você tem tudo. Meu caro... Uma história intrincada que se encontra com vários personagens. Eu não gosto de fazer... Na existência de vários personagens. Eu não gosto de fazer livro técnico. Tá? Eu sofri muito na minha época da minha faculdade, estudei demais, saí em terceiro lugar, desculpa a arrogância da fala. Então não é técnico, é literal. Só que assim, eu não quero fazer livro técnico e não tenho uma capacidade integral de fazer um livro romanceado. Então eu criei um estilo que o Fernando Jorge definiu, muito bem definido, como romance psicológico. Eu pego um aspecto da psicologia, seja ele qual for, e crio um romance para ilustrar a história. Ao mesmo tempo que a pessoa vai ter o entretenimento da leitura romântica, ela vai estar assimilando conteúdos psicológicos mastigáveis. Ou seja, totalmente fácil. Qualquer terminologia difícil, eu já coloco um parênteses do lado e defino o que é. É um estilo que acredito que só eu trabalho aqui no Brasil, mas o Fernando Jorge me comparou com alguns famosos, quem sou eu? Escritores do passado, né? Que alimenta esse estilo também. É isso, que faz uma coisa parecida com Clarice Lispector, alguma coisa assim do gênero. E quando você escreveu, qual foi a intenção? Você quis valorizar a mulher com o que você escreveu? Você quis convencer o homem do valor da mulher na sociedade? Qual foi o seu objetivo? Um pouquinho de cada coisa, né? Porque nós estamos falando da mulher. Exatamente. Né? Como a minha literatura é uma literatura voltada para o público feminino, né? E eu sou um cara que eu preservo muito, eu respeito muito a mulher e de uma maneira muito geral, eu acho que nenhuma mulher merece nenhum tipo de abuso, nenhuma mulher merece nenhum tipo de violência. E é uma pena que a gente ainda vive no Brasil sem muitas leis, e as leis que tem não são respeitadas, né? Então eu crio... nos grandes centros ainda deu uma melhorada. Mas tem muito que melhorar. Mas o Brasil é muito grande. Tem muito. Eu defendo veementemente para estupro, eu defendo a pena de morte para estupro, porque uma mulher não merece isso. Defendo para assassinato e defendo para pedofilia. Eu, Alexandre. Tá? Certo. É uma postura minha. É uma postura sua. Agora, eu acredito que se você tivesse leis mais efetivas, o cara que fez... Assim, Maria da Penha seria o começo. Eu acho que tem que ter leis mais fortes que Maria da Penha ainda, né, de punição mesmo. Por quê? Porque o cara que agride uma mulher, ele tem a constituição violenta. Quando você fala em agressividade, você já está falando num conteúdo psicológico enraizado na personalidade dessa pessoa. Personalidade, ela é moldada, né? A gente pode chamar de adquirida, do feto até os 7 anos de idade. É onde você vai adquirir a sua personalidade. Através do quê? Da formação do caráter. Fora isso, fechou. Está fechado aos 7 anos de idade. Tá? Toda 100% fechada. E lá para frente vai ser reproduzida através das suas atitudes. Certo. Quer dizer, o bruto da emocionalidade está ali. Exatamente, exatamente. Quanto menos trauma você tiver, e quanto menos trauma infantil você tiver, infantil que eu digo, quanto mais próximo do nascimento da pessoa, dessa criança, foi esse trauma, é ali que você vai ter psicopatia, perversão sexual no futuro, tá? E não neurose. E aí você tem uma outra coisa chamada, que o povo fala no popular, poxa, fulano de tal puxou o gênio do tio, puxou o gênio da tia. Eles não estão errados, porque a gente está falando de temperamento. O temperamento, ele é herdado via DNA e não adquirido como uma personalidade. E além do que tem o convívio. O convívio que faz parte, o convívio que faz parte, que é ambiental e pode, eu não... E te dá permissão para ser igual. Exatamente, né? Isso. A permissividade. Isso. Eu usaria a palavra, em vez de... Eu não sou um psicólogo que segue a linha comportamental, então eu não uso a palavra reforço, mas eu usaria... eu sigo a psicanálise. Nada contra, mas não é a minha teoria. Né? Eu não gosto de usar a palavra reforçar, porque eu não sou psicólogo comportamental. Aliás, é uma linha que eu nem gosto, mas respeito. Que é o apoio, o reforço. Eu usaria a linha eliciar, que seria desenvolver, ou promover esse comportamento, acho que seria melhor. Né?
mas o ambiente também pode ajudar um pouco. A sua atuação está toda voltada para a psicanálise, então é consultório. Eu sou só clínica. Tudo que está escrito aqui foram experiências de consultório? Só clínica. Eu só faço área clínica. Na realidade, eu já fazia área clínica antes de me formar, porque eu saí da faculdade à noite e ia atender de graça. Mas você foi para os Estados Unidos buscar formação numa área de relacionamento. Relacionamentos humanos. Porque você ficou sabendo, se interessou. Aqui no Brasil mesmo não tem. Não existe, não existe, não. Primeiro me especializei em ansiedade e síndrome do pânico, na Califórnia. Tá. Então eu sou especialista em ansiedade e síndrome do pânico. Só que eu via o quê? Que os relacionamentos, de uma maneira geral, provocava crises de pânico, provocava uma série de crises de ansiedade e uma série de outros transtornos. Mas não era só a questão de terapia de casal, não faço só terapia de casal, não sou especialista em terapia de casal. Está embutido na minha especialidade isso também. Mas eu sou especialista em relacionamentos de uma maneira geral. Então, eu fui buscar fora porque eu acho que eu gosto. Eu estudo muito a psicologia americana. 99% do meu estudo é através da psicologia americana. Eu só fiz aqui no Brasil só a faculdade de psicologia. Tenho cursos de sexualidade humana, tenho cursos de transtorno obsessivo compulsivo e outros cursos de psicologia, todos feitos lá fora. TOC, famoso TOC. Na minha época, quando eu fiz a faculdade, era DOC. Hoje é TOC, tudo transtorno. Tem o DA, disfunção, tem mais um DA, não sei o que lá, DH. Você está falando o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Tem uma série de siglas TDAH, aí, né, que estão tudo na TDAH, moda. Hoje que não aí eu já não trato, tá? Aí eu já não trato desse tipo de transtorno, eu já não trato. Deixa eu te fazer uma pergunta a respeito agora do nosso tema, abordando a questão da mulher na sociedade atual. Você acha que a mulher ganhou importância porque o homem, em vários aspectos, fracassou? Ou porque a sociedade entendeu que a emocionalidade da mulher estava fazendo falta na mistura da sociedade, na argamassa da sociedade? Sem sombra de dúvida nenhuma. A segunda é a opção. Claro, lógico. A mulher agora é uma opção para dar certo. A sociedade, a questão civilizatória até está em jogo. Não, faz parte da evolução feminina. É a segunda questão, a segunda possibilidade. Não tem a sombra de dúvida nenhuma. O homem fracassar é uma coisa normal, faz parte da constituição masculina humana. Talvez não faça parte esse homem assumir o fracasso. A mulher ela precisa ser o quê? Ela precisa ser amada e respeitada e estar muito bem com ela mesma. Quando você falou em fracasso, é muito comum você ter um fracasso sexual de certos homens, que não é vergonha nenhuma. Então a gente está falando do quê? Um transtorno de disfunção erétil, puxando um pouco para a parte do sexo, porque é tão importante para a mulher. E às vezes não é porque esse homem perdeu a atração nessa mulher, porque ele é linda e maravilhosa. Se você, veja, você tem o Tiger Woods, que casou com uma loira de olho azul fantástica, e o cara atrai a mulher. Não é porque ela não prestava, ou não era por causa disso, era por causa daquilo, era de competência dele. Ele tinha um transtorno obsessivo compulsivo na vertente sexual. O Tiger Woods, para quem não sabe, o vício sexual, o jogador de golfe. Do golfe. Exatamente. Mundial. Michael Douglas teve o mesmo transtorno e conseguiu, com muita terapia, com muita ajuda, se curar, e teve a ajuda da Catarina Zeta-Jones, que ela o complementava sexualmente, então todas as necessidades e compulsões dele, ele conseguiu resolver com a mulher dele, que é muito bom. Alguns homens, isso acho que é muito importante para a nossa pauta, alguns homens não conseguem se satisfazer com a mulher que tem, mas não é por causa da mulher. E esse sexo não está ruim porque a mulher é deficiente nessa área, mas alguma coisa que passa na cabeça desse cara provoca essa atitude, porque ele consegue ser um bom amante com qualquer outra mulher, até com uma garota de programa, sem menosprezar a garota de programa, pelo amor de Deus. Mas com a mulher de casa ele não consegue. Então é um transtorno 100% emocional. E derivado do homem e não da mulher. E aí algumas mulheres se culpam e começam, poxa, eu sou feia, ela começa a olhar no espelho. E aí você começa a criar uma síndrome nessa mulher de paranoia, onde não existia. Porque ela começa a tentar descobrir aonde está o erro dela. Essa mulher não tem erro nenhum. O problema é todo masculino. Então veja como isso é importante. Olha a amarração aí. Sim, e pode desencadear na mulher uma atitude da qual ela não é culpada, e essa atitude de menosprezar a mulher vai gerar nela um complexo de inferioridade muito grande, onde ele vai repercutir em toda a sua vida, inclusive na vida profissional já recém-conquistada também.
Bom, estamos aqui conversando no Análise Direta do canal RIT Notícias com o Dr. Alexandre Bess e estamos falando sobre a importância da mulher na sociedade. Vamos fazer mais uma paradinha, terminamos aqui mais um bloco e voltamos para o último depois desse intervalo. Até já. Já estamos de volta aqui no canal RIT Notícias, levando para vocês mais uma edição do nosso programa Análise Direta, sempre com um tema importante. Lembrando que estamos, no Facebook. Você pode acessar o nosso canal no Facebook, na página facebook.com/programa Análise Direta, e lá você pode sugerir entrevistados, temas, pode fazer perguntas para a produção e também para entrevistados que aqui estiveram, pode tirar suas dúvidas. E nós queremos mesmo que você participe. Nós estamos aqui num espaço democrático e interativo. Faça dessa página a sua página também. O contato do nosso entrevistado de hoje, que é o Dr. Alexandre Bess, é www.alexandrebess.com.br, para você se comunicar com ele também. Você vai ter imenso prazer, Nossa, em tirar alguma dúvida, se daqui desse programa resultar em dúvidas ou questões, você poderia ajudar os nossos telespectadores também de alguma dúvida, qualquer lugar do mundo. Claro. Bom, nosso tema então é a importância da mulher na sociedade. E essa questão da mulher, querer se equiparar, se igualar, ter as mesmas responsabilidades dos homens, isso é uma coisa positiva? Onde você acha que isso vai desaguar, dela cuidar inclusive das finanças na casa, ser partícipe disso, dos salários, de decidir tudo de igual para igual com o chefe da casa, ou o ex-chefe, eu não sei. Bom, vamos lá. Pode ser. O que eu vejo como plenamente positivo. Tá? Até porque a gente está falando de uma evolução. Se a gente encarar isso como negativo, o que você volta? Você volta para a questão lá de trás. Você vai ter um retrocesso ou é remetido a uma postura de radicalismo islâmico ou radicalismo oriental lá no Oriente Médio, onde tem, que é totalmente contra. Exatamente. Você não está no Irã, você está no Brasil e você está no Ocidente. Então, vamos, já que já estamos no Ocidente e não temos pessoas que são teomânicas, ou seja, religiosos, psicopatas comandando o poder, e a gente tem a liberdade de atuar, por que não essa mulher? Eu não vejo problema nenhum em que essa mulher possa se equiparar, lembrando que o aparelho psicoemocional, o aparelho psicossexual, o aparelho mental da mulher, ele se difere plenamente desse aparelho masculino. A mulher, por ter sido muito menosprezada no passado, ela já vem com um ímpeto naquele DNA, a mulher já nasce no DNA com a vontade do casamento e com a vontade de ser mãe. Isso é normal para 99,9% das mulheres ao longo do mundo. Não é nada irreal, é totalmente normal, porque faz parte da constituição da natureza feminina. E acrescentando a isso, a mulher já está jogando nesse DNA para aquela sua mãe, aquela sua tia, aquela sua avó que já foi empreendedora nos últimos anos, empreendedora de conquista, ou de inovar, ou de abrir uma franquia, de fazer alguma coisa, ou até mesmo no ramo da política. Eu entendo que até no ramo da política a mulher é mais honesta do que o homem, porque a mulher tem essa tendência maior à honestidade do que o homem. O homem, ele quer o poder, então não importa o que ele precise fazer para alcançar esse poder, ele vai fazer. Sem analogias, mas se a mulher não está sendo muito honesta lá na política, é porque tem homem cutucando a situação, Não tem a sombra de dúvida, concordo plenamente, até porque política é um jogo. Ela está servindo algum propósito masculino também. Não, concordo plenamente. Então o que acontece? Sistema estabelecido. A temática, como é que a gente pode classificar essa mulher hoje em dia? A mulher multifuncional. Uma mulher multitarefada, uma mulher produtiva, uma mulher que saiba administrar as suas tarefas. Então é incrível, a mulher está ocupando um espaço, sempre ocupou um espaço que o homem já tinha dificuldade de ocupar, que era de educadora. Tem muito mais professora que professor. Claro. Isso aí, inclusive no ensino fundamental. Exatamente. Mas a mulher também tem essa preocupação psicológica com os filhos, que os pais muitas vezes não têm. O aparelho psicointelectual da mulher, ele é mais completo que o aparelho intelectual do homem. A mulher tem uma capacidade de se organizar e de se programar melhor. Por isso que ela vai conseguir no futuro segurar todas essas tarefas delegadas a ela de uma maneira mais consistente
e uma maneira até muito mais produtiva. Ela não joga essas questões dos filhos por cima do ombro. Ela vai exatamente. Essa entender, mulher, ela sabe... Querer entender, vai ler, vai procurar. Exato. O que é mulher essa mulher que tem essa multipluralidade, ela é uma mulher que ela sabe se dividir durante o dia entre essas atividades domésticas, profissionais, educacionais dela mesma, se ela tiver algum curso, algum pós-curso, pós-graduação de alguma coisa, até as educacionais do próprio filho, saber ainda ser mulher para o marido, saber um final de semana ter as suas atividades sociais em dia, entende? E determinar e opinar na questão da casa. Quando você casa, você não casa com uma ditadura, você casa com uma democracia. Por que está fundando o Irã e outros países do Oriente Médio? Porque não tem essa democracia no lar. É só uma imposição, e você não pode ser imposto. Então, eu gosto de usar muito a palavra companheiro, companheira, tá? Você vai ter uma companheira, você vai ter um companheiro. Mas geralmente o homem funciona... Eu gosto da palavra parceiro também. Parceiro pode ser também uma ótima parceria. Né? Exatamente. Divide cumplicidade. Bem. Você tem que ter divide cumplicidade. E agrega. Exato. Veja o que acontece. Se você não tiver a cumplicidade pairando esse casamento está falido. Tá? Por isso que eu criei esses livros, para mostrar o entendimento da personalidade daquela pessoa, as dicas que você pode fazer, e cada um deles tem mais ou menos 110 filmes analisados psicologicamente, onde a pessoa, a partir da definição psicológica ali, vai poder se ver no filme, identificar com a sua vida real. E essa mulher multitarefas, vamos dizer assim, essa mulher que tem essa pluralidade, esse dom, ela vai ser muito mais bem sucedida, porque ela vai saber dosar na medida certa todas as suas atividades, e sempre o quê? Em contato comunicativo. Eu ressalto aqui em 3 capítulos, que são 3 capítulos técnicos muito importantes que tem distribuídos ao longo do romance, a importância da comunicação e como se dá esse diálogo com o marido. Entende? Não é aquele diálogo: oi, querido, como é que você foi seu dia hoje? Ou marido: oi, querida, como é que foi a sua aula de faculdade hoje? Não é isso. São diálogos mais profundos que possam aí efetivar essa relação. Lancei uma terminologia, criei uma terminologia já patenteada e registrada. Eu fiz a abolição total do DR. DR não funciona para nada, discutir o relacionamento, só funciona para quê? Deixar a mulher mais triste e deixar o cara mais irritado. Lancei uma terminologia chamada DDRS, discutir e desvendar o relacionamento sexual. Discutir e... DDRS. É uma terminologia minha, já patenteada em cartório, onde está no segundo livro, discutir e desvendar o relacionamento sexual. O que vai fazer essa mulher ter todo o sucesso na sua vida de uma maneira geral? É justamente a sua felicidade conjugal íntima. Né? Lembrando que o aparelho sexual feminino é diferente do aparelho sexual masculino. No aparelho sexual feminino tem que ter amor. Sem amor não existe orgasmo. O homem não precisa desse amor para chegar ao orgasmo. Então, com essa mulher em atividade, com DDRS, feito com o marido, ele não é feito isoladamente, ele é feito com o marido. Então, as questões particulares da vida a dois vai ser discutida na cama, depois da relação sexual. Porque o que difere o meu relacionamento de você com ela, ou com a diretora, é justamente o sexo. E o sexo entra quando? Quando há uma intimidade sexual, quando há um envolvimento sexual. DR você faz com seu pai, com sua mãe, com a sua avó, com os seus diretores, com a produção do programa, com todo mundo. Mas o DDRS você só faz com a sua esposa, ou com a sua parceira, ou com a sua companheira, porque você pode ser casado, não ter o título registrado no cartório, isso não significa nada, você é casado do mesmo jeito. Você faz o DR com os parentes de sangue. Não, o DR você faz com o mundo, menos com sua esposa. Porque exatamente. O parceiro, o marido é agregado. A mulher é um agregado, exatamente, isso, ou com os amigos. E o DDRS não. Então eu explico em 20, 25 páginas, acho que é 30, a importância do DDRS na vida dessa mulher, na vida desse casal. E aí sim, porque veja, uma mulher que sabe gerenciar a casa muito bem, ela está com um relacionamento ótimo, ela vai conseguir gerenciar todo o resto que compõe a vida dela, não só a sociedade, mas a política e tudo de uma maneira geral. Mas a mulher está passando tanta coisa para fazer. Ela não vai acabar esgotada, ela não vai acabar se masculinizando em algumas dessas tarefas? Se a atividade sexual dessa mulher estiver em dia, não. Porque ela vai estar o quê? Ela vai estar sendo munida com a energia certa. Ela vai estar sendo ali
energizada, oxigenada, justamente pela energia principal que a move, que é a energia sexual. Veja, você não nasceu aqui na Terra só para você comprar uma Ferrari. Você veio aqui ao mundo, esse pelo menos é o meu entendimento, pode ser que eu esteja errado. Não é todas as pessoas que precisam concordar com isso. Não, mas você tem uma percepção de um ponto de vista privilegiado. Né? Obrigado. Não, qualquer pessoa que explora... Você atende as pessoas, né, no seu consultório, você sabe até de tendências a respeito do que nós estamos conversando. Sim, aqui. Mas veja, você nasceu no mundo, claro, você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que povoar, você tem que administrar tudo. Mas você veio para cá, eu acredito que Deus tenha te colocado aqui para você amar e ser feliz. E esse ponto é essencial para a mulher. Seja essa mulher qual for a sua postura sexual, seja qual for a sua escolha, mas se isso estiver bem nutrido, essa mulher vai conseguir realmente ser uma mulher de sucesso e deixar em dia ativa essa multipluralidade de uma maneira satisfatória para ela e para todos que compõem o seu redor. Porque é importante, a mulher ela tem uma espacialidade diferente, ela tem uma visão espacial junto com a emoção muito interessante. Ela consegue sacar. A mulher é, como um amigo meu fala, tem um radarzinho diferente, né? A mulher tem muita intuitividade. A gente fala daquele sexto sentido e tal, mas ela percebe coisas que o homem não percebe. Só que eu fico preocupado das mulheres acabarem tomando muito antidepressivo no futuro, né? Está fazendo tanta coisa. Não, aí na realidade, uma mulher depressiva ela não consegue fazer nada, ela não sai de casa. Então, o que acontece, veja... Mas assim, por força de estresse. Não, né? Mas aí ela vai poder ter outros transtornos, não necessariamente a depressão. Mas... fizeram uma pergunta para Freud e foi a única pergunta que ele não conseguiu realmente responder. O que é uma mulher? Né? Então veja, é uma coisa sublime que Deus colocou aqui, né? E por mais que você tente explicar, eu acho que há carência de palavras para explicar o que uma mulher é, o que uma mulher quer, até onde pode chegar uma mulher. Então veja, o que move Hollywood? O que move o mundo é mulher. Põe um cara no cinema em Hollywood e não quer saber, entendeu? Vai falir Hollywood amanhã, né? Então, veja, as grandes... Uma grande produção sem mulher. Exatamente. As grandes campanhas publicitárias... Não vai ganhar o Oscar o que nunca. Que envolve? Envolve mulheres, né? Então, veja, como é importante na vida de um homem. E acho que tem uma frase muito boa, antiga, que fala o quê? Que atrás de todo grande homem tem uma grande mulher. É verdade. Essa né? frase Então, isso é fantástico. Então, a mulher é um ser privilegiado. E os grandes homens admitem. Por sim, isso que nós um grande homem, essa sim. frase. Não um covarde. Mas os grandes homens admitem. Né? Então, assim, eu acho que por isso que é importante, que aquilo que a gente falou, conhecer o seu parceiro. Esse livro vai mostrar muito, essa trilogia. E aquela mulher que se sentir menosprezada, a dica que eu dou como psicólogo, cai fora. Está cheio de homem, procura outro. Não fique nessa situação, porque senão o que acontece? Vai para aqueles programas que a gente sabe que vai acabar em tragédia, porque a mulher que resolveu ficar naquele casamento que estava sendo inoportuno para ela. Legal. Bom, acho que a gente conversou bastante sobre o nosso tema de hoje. Eu quero agradecer ao Alexandre. Eu que agradeço, parabéns pelo programa, parabéns pela entrevista. Continua com essa capacidade natural, pela simpatia. De conduzir. De conduzir. Espero não fazer muita pergunta idiota. Não fez nenhuma. Pelo menos para mim, não. Então tá bom. Obrigado mais uma vez. Eu agradeço, um abraço a todos os telespectadores. No seu site encontram-se os livros, tem conteúdo, tem bastante, tem matérias, tem sinopse, tem matéria. Tá bom. O www.alexandrebez.com.br, o nosso é o facebook.com/programa Análise Direta. Obrigado pela companhia, obrigado pela audiência em qualquer lugar do mundo e aguarde um novo Análise Direta com mais um tema palpitante para você aqui no canal Hit Notícias. Até lá!